Vamos lá. O objetivo desse trabalho é analisar o movimento oscilatório de um pêndulo real usando rastreamento de vídeo. Para isso eu usei a biblioteca OpenCV e eu fiz em Python. E aí a partir disso ajustar a equação do oscilador harmônico amortecido para poder determinar os parâmetros da oscilação. Então, primeiramente eu vou mostrar como que eu fiz o pêndulo. Bom, para a montagem do pêndulo eu usei esse objeto aqui que tem duas extremidades de madeira e uma delas sendo um cilindro bem pesado. Eu prefiro usar isso porque não tinha nenhum objeto esférico aqui, e daí como esse aqui é praticamente um cilindro, o centro de massa dele vai ser bem próximo do centro geométrico dele, né? E daí com isso fica mais fácil de medir a distância da ponta do pêndulo, quer dizer, do começo do pêndulo até o centro de massa do objeto. E eu coloquei aqui nesse suporte de violão, porque daí ia contrastar com a parede, já que o pêndulo é bem escuro e a parede é branca, daí ia ficar mais fácil da interface ali de captura, né, dos frames, de dar a posição do objeto, vai facilitar na hora vai facilitar na leitura do programa, né? Então eu vou começar falando aqui do meu código. Bom, eu usei essas bibliotecas aqui, certo? A CV é ela que vai ler o vídeo, separar em frames e ajudar a encontrar a posição em cada frame, né? A NumPy, ela é só para trabalhar com array e matriz de forma mais eficiente. E é importante lembrar também que nas cores, aqui cor mínima e cor máxima, ou seja, a faixa que o programa vai usar para poder captar o pêndulo, eu defini tudo zero como mínimo aqui, porque ele é um objeto bem escuro, então não precisa ficar definindo muitas cores, é um objeto bem escuro numa parede clara. Mas só para garantir, eu usei um outro programa que ele basicamente gera uma máscara com um frame do vídeo e aí gerou essa máscara aqui, ó. Como dá pra ver, é bem próximo do que realmente é. E daí eu acabei usando, acabou ficando isso mesmo. Aí para análise da amplitude em Y, para poder provar que a amplitude em Y ela é irrelevante comparada à amplitude em X, eu fiz mais um códigozinho aqui ó, análise Y, que basicamente ele vai gerar ali no terminal a variação total em X, a variação total em Y e daí a razão. A variação uma comparada com a outra, isso aqui em porcentagem. Aí a gente percebe aqui que a variação em X é 739, enquanto a variação em Y é 45, muito menor. Tanto que ela é 6% da variação em X. Por isso a variação em Y é desprezível. E além disso, também esse código que eu fiz, ele faz um gráfico aqui. Como a gente pode ver, a variação em X, ela vai de 1000 até 1600, enquanto a variação em Y, ela tem uma amplitude só de 880, mais ou menos, até 920. Então é realmente muito menor. Então agora voltando para o código principal, ele vai para a segunda parte agora. A primeira parte, ela basicamente fez esse arquivo aqui com todas as posições em cada frame e o tempo que passou. E aí o código principal, a segunda parte agora é basicamente definir a função do oscilador harmônico amortecido e calcular os parâmetros e plotar o gráfico, né? Então vai definir a função do oscilador, vai aqui tentar estimar os valores para poder ajudar o algoritmo, vai estimar a frequência contando os picos da oscilação, vai realizar o ajuste da curva, extrai os parâmetros ajustados, aqui vai mostrar os parâmetros, calcula o fator de qualidade e por fim vai plotar os resultados. Então esse código aqui ele vai gerar esse gráfico, certo?
onde cada ponto azul é um ponto obtido lá pela primeira parte do código. Então ele vai plotar esses pontos e também vai traçar uma linha, certo? Vai traçar a curva da melhor forma possível. E essa aqui é o gráfico da posição do pêndulo pelo tempo, certo? E aí depois de plotar o gráfico, esse código ele vai também criar aqui no terminal, ele vai mostrar os parâmetros ajustados, né? Vai mostrar amplitude em pixels, fator de amortecimento, frequência angular, a constante de fase e o centro, e também o fator de qualidade. Então o código já calcula tudo já. Por fim, eu só comparei aqui a análise experimental, ou seja, que o algoritmo fez, com a análise teórica de um pêndulo ideal, né? Que aí seria que para calcular a frequência angular a gente faz a raiz da gravidade pelo comprimento. E comparando aqui as duas frequências angulares calculadas pelo algoritmo, que deu 3,94, e o teórico, a gente vê que está muito parecido. Isso assegura a qualidade e a assertividade do algoritmo, certo? Porque está muito próximo do teórico. Aí a gente também percebe que o fator de qualidade está bem alto. Isso significa que é um sistema com baixo amortecimento. Então quer dizer que não perde pouca energia a cada oscilação. E substituindo os valores que a análise experimental encontrou, substituindo na equação do movimento, né? A gente encontra essa equação aqui.